No último vídeo, a gente falou sobre classes Whopper e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre arrays. Até o momento a gente só viu variáveis simples, como tipos primitivos, classes Whoppers, mas e se a gente quisesse salvar vários nomes? Por exemplo, a gente teria que criar uma variável para cada nome. Mas e se a gente fosse salvar, por exemplo, 100 nomes? Ficaria um pouco mais complicado. Nesse caso, tem uma solução. A gente pode usar os arrays. Eles servem para você salvar vários valores dentro de apenas uma coisa. Vamos voltar para o exemplo da caixa utilizando variáveis. A gente tinha que salvar um item em cada caixa. Mas agora, com arrays, a gente não tem mais uma caixa. A gente tem uma prateleira. E nessa prateleira, a gente tem várias posições, que a gente pode colocar um item em cada posição. E aí, quando a gente quiser ver algum item dessa prateleira, é só a gente ir na posição que ele está e pegar ele. Mas tem algumas regrinhas para usar os arrays ou essa prateleira. Primeiro, a gente precisa ter um tipo definido nessa prateleira. Se essa prateleira só vai salvar quadrados ou se só vai salvar triângulos. A prateleira precisa ter um tamanho definido. Se a gente consegue botar 5 itens, 6 itens, 7, 8, 9, 10, a prateleira precisa ter um tamanho especificado. O tamanho dessa prateleira ele não pode ser mudado. Então, se a gente colocar que ela vai ter um tamanho para suportar até 5 itens, não tem como a gente botar 6 nela. Cada item na prateleira tem uma posição. E essa posição começa a partir do número 0 e vai até um número que a gente definiu de tamanho. Então, a primeira posição da prateleira não começa com 1, ela começa com 0 e assim vai indo em diante. 0, 1, 2, 3, 4 e em diante. E a gente também consegue alterar o item de cada posição da prateleira. Então, se a gente, por exemplo, quiser trocar o item da posição 2 e colocar outro item, a gente também consegue. Bom, eu estou aqui no IntelliJ e eu vou mostrar primeiro como que a gente faria utilizando variáveis normais, como a gente estava usando antes, para poder mostrar vários nomes na tela, salvar vários nomes, e eu vou mostrar aqui rapidinho. Bom, do jeito que a gente estava fazendo antes, a gente estava tendo que salvar cada nome em uma variável só. Então, por exemplo, no nome 1 eu recebo um nome 2 eu recebo outro nome 3 e assim em diante. Se a gente quiser salvar, por exemplo, 100 nomes, a gente teria que fazer 100 linhas de código só para ir salvando o nome. Eu vou mostrar agora com o array como que isso daqui pode ficar muito melhor e ocupar muito menos memória no seu sistema. Primeiro, eu vou explicar como funciona a declaração de um array. Primeiro, nós temos que informar o tipo do array. Lembra que lá nós temos que informar o tipo de item que vai para a prateleira? Então, aqui nós temos que informar o tipo do array, que funciona igual às variáveis mesmo. Então, por exemplo, nesse caso, eu vou informar que o meu array vai ser do tipo string. Logo após isso, a gente tem que abrir e fechar colchetes. Isso está indicando que o nosso item vai ser um array. Depois, nós temos que nomear o nosso array. Nesse caso, eu vou fazer um array de nomes. Então, eu vou nomear de nomes. Depois, nós utilizamos o sinal de igual, que seria de atribuição. Depois, nós utilizamos uma palavra reservada do Java, que seria o new. No momento eu não vou explicar ela, eu vou explicar ela mais um pouquinho quando seria na programação orientada a objetos, mas nesse momento aqui só lembra que você tem que usar essa palavra reservada. Depois nós informamos novamente o tipo do array, então no caso repetimos o string, e por último abrimos colchetes, e lembra que a gente tem que definir o tamanho do nosso array? Então, nesse caso é agora que a gente define. Eu vou botar um array aqui de 5 itens, no caso eu vou ter 5 nomes dentro do meu array. E por fim fechamos com colchetes e ponto e vírgula. Então, voltei aqui para o IntelliJ. Agora eu vou declarar um array aqui. No exemplo, a gente declara um array de nomes. E aqui no IntelliJ, eu vou declarar um array de nomes também. Primeiro, a gente informa o tipo, que seria o tipo string. Nomeamos ele. Usamos o sinal de atribuição. Usamos a palavra reservada new. Usamos novamente o tipo do array, que vai ser string. Abrimos colchetes. Definimos o tamanho, que eu vou colocar 5. Fechamos colchetes. Ponto e vírgula. Prontinho, nosso array já está declarado. E agora, para a gente poder passar os valores para cada posição no array, a gente precisa colocar o nome do array, que seria nomes, abrimos colchetes, colocamos a posição do item, que no caso começa a partir da posição 0 em diante. Então, na posição 0, fechamos colchetes, usamos o sinal de atribuição e informamos o nome. No caso, eu vou informar K1. E eu vou preencher todas as posições agora do array. Bom, agora eu já declarei todas as posições que tem no meu array, começando da posição 0 e indo até a 4, totalizando 5 itens no total. E agora a gente pode imprimir todos eles na tela. Para utilizar os itens que estão dentro do array, basta a gente colocar o nome do array, abre e fecha colchetes, e a gente coloca a posição que esse item está, que no caso eu vou imprimir o K1, que seria a posição 0. Pronto, já imprimiu o nosso item da posição 0, que seria K1. E você deve estar pensando, pode até estar economizando memória, mas ainda está ocupando muita linha de código. A gente tem uma segunda maneira de declarar arrays que eu vou mostrar agora.
Aquele jeito a gente declara arrays sem saber os itens que a gente vai colocar dentro dele, mas sabendo a quantidade. Nesse jeito aqui a gente já vai declarar ele colocando todos os itens dentro. A declaração é bem parecida. A gente forma o tipo do array, abrimos e fechamos colchetes para indicar que é um array, colocamos o nome, que no caso o meu vai ser o nomes, utilizamos o sinal de atribuição e dessa vez a gente abre e fecha chaves e dentro a gente coloca todos os itens que a gente quer separado por vírgula. Bom, agora eu vou mostrar esse outro jeito aqui no IntelliJ. A gente fala o tipo do array, abre e fecha colchetes, o nome, que eu vou utilizar nomes, sinal de atribuição, a gente abre e fecha chaves e aqui dentro a gente pode informar os itens que a gente quer. Eu vou informar apenas 3 itens. Prontinho, a gente já criou um array com todos os itens dentro dele. E para a gente utilizar algum item que está em alguma posição do array, é igual no passo anterior. A gente usa o nome do array, abre e fecha colchetes e indica a posição. Que no caso dessa vez eu vou indicar a posição 1, que seria da Laura. Imprimiu na tela, Laura. E a gente também consegue alterar os itens que está dentro do nosso array. Por exemplo, eu tenho o Cauã na posição 0. Vou colocar ele para imprimir aqui na tela. Depois disso, eu quero trocar o Cauã. Nesse caso, eu vou pegar o nome do array, indicar a posição que está o Cauã, o sinal de atribuição e vou indicar um outro valor. No caso, eu vou botar Tiburcio. Vou imprimir novamente na tela e vamos ver o resultado. Prontinho, imprimiu Cauã e Tiburcio. Primeiro imprimiu Cauã, porque o valor que estava aqui até o momento era Cauã. Depois nós alteramos o valor, colocamos Tiburcio, e depois nós colocamos para imprimir a mesma posição. Só que dessa vez a posição estava com o nome de Tiburcio em vez de Cauã. Por isso que imprimiu Cauã e Tiburcio.